Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora ficou melhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Queridos, nós estamos neste mês falando sobre a igreja de Jesus, e também na ocasião, no aniversário da nossa igreja. E queria aqui aproveitar a oportunidade, em se falando da nossa igreja, falar repetidamente, publicamente, expressar o quanto eu amo e dizer para vocês o quanto eu sou apaixonado por esta igreja. E agradecer, queridos, o quanto essa igreja tem sido bênção na minha vida, na vida da minha família. E agradecer o carinho, o cuidado e o respeito que essa igreja tem pela minha vida. Muito obrigado, queridos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Deus, e eis aqui a tua igreja, um povo separado, que o Senhor adquiriu para si com um preço muito caro. Um povo que o Senhor ama, que tem cuidado, que tem preservado. E por isso, nessa hora, Senhor, eu te suplico, acrescenta ao nosso coração aquilo que nós precisamos para prosseguir firme ao teu lado. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu não tenho nesse momento aqui a pretensão de passar uma mensagem esplêndida que impacte vocês. Não tenho também a intenção de ser simplista, mas eu gostaria de expressar para vocês algumas verdades que eu compreendo à luz da palavra de Deus. E queria dizer para vocês inicialmente que eu não creio que o planeta é regido por 3 forças. Para mim, 2 forças estão sobre o universo. A força do mal, que nós sabemos por quem é regido, e a força do bem, que é regida pelo Senhor, o qual nós cremos, o qual nós temos como Senhor de nossas vidas. Mas, nesse momento, enquanto estamos aqui, muitos lá fora, muitos que ainda não conhece e reconhece a Deus como Senhor, como Criador e Senhor de todas as coisas. Mas para nós, queridos, que conhecemos e reconhecemos ao Senhor, é para nós um privilégio. Porque enquanto essas pessoas estão por aí, vivendo por ideologias para nós falsas, ou vivendo sob as suas próprias ideologias, para nós que estamos aqui, é um grande privilégio. Queridos, é um grande privilégio. E quem contribuiu para que eu e você estivesse aqui nesse momento foi o Senhor Jesus Cristo. E foi Ele também quem fundou a igreja. E é por causa de Jesus que a igreja existe. E é por causa do Senhor que nós temos 2 grandes instituições no mundo, que é a família e a igreja. Mas notem, queridos, que estão tentando minar, banir exatamente essas 2 grandes instituições. Não nos enganemos, o investimento é pesado, a investida é maciça. Queridos, estão tentando minar a família e a igreja. E nós precisamos acordar. Nós, como igreja de Jesus e como famílias conhecedoras do autor da família,
precisamos também investir pesado, mais ainda do que o mundo está investindo nestas duas instituições. Amém, queridos? E eu queria falar hoje um pouco sobre a igreja, em cima de um texto muito conhecido, que fala exatamente sobre a igreja de Atos, sobre a igreja primitiva, a igreja nossa mãe. E eu queria ler com vocês um texto que representa exatamente quem foi essa igreja, como ela começou e como ela também se portou. Vamos lá para o livro de Atos, um texto muito conhecido, que a gente queria pensar nesse momento, através desse texto. Atos 2, a partir do verso 42. Livro de Atos, capítulo 2, no versículo 42. Todos acharam? Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queridos, aqui está, nesse texto, a representação da igreja de Jesus. Eu tenho 27 anos de evangelho, é claro, né, queridos? E eu comecei a conhecer a Bíblia e queria aprender de Deus, da sua palavra e da igreja. E um tempo depois, eu fui para um seminário teológico, para continuar aprendendo de Deus, da sua palavra e também da igreja. Aprendi um pouco, e quero ainda continuar aprendendo, e tenho muito que aprender sobre Deus, sobre a sua palavra e sobre a igreja. Mas o que eu aprendi da igreja, e pensando exatamente sobre esse texto, queridos, me assusta quando eu começo a fazer um análogo entre a igreja primitiva e o que está acontecendo com a igreja de hoje, ou, aliás, o que estão tentando transformar a igreja de hoje. O que é que estão fazendo com a igreja de Cristo? O que é que estão, para onde estão levando? Aonde está a igreja de Cristo? Eu sei que vocês já ouviram muito sobre esse texto, mas eu queria pensar com vocês um pouco sobre o que está explícito aqui. E aí eu pergunto para vocês, o que é a igreja? O que é que vocês entendem sobre a igreja? Na sua origem, igreja é uma palavra que vem do grego, que significa eclésia, ou assembleia de pessoas, ajuntamento de pessoas. No Novo Testamento, Paulo, mais adiante, vai denominar a igreja de corpo de Cristo. É a partir dali, quando Jesus, próximo a ascender aos céus, ele reúne os seus discípulos, onde é o início da igreja, e dá orientações. O livro de Atos registra isso. Dá orientações, Jesus dá orientações de como aqueles discípulos deveriam alicerçar a igreja. E em Jerusalém, ali ficou a sede da igreja. Muitos acreditavam na igreja. Muitos criam e aderiam à igreja. Muitos não criam e até perseguiam a igreja. Sobretudo os doutores da lei, que tinham a igreja como mais uma seita judaica, uma religião de mistérios. Mas não,
Ali estava a igreja de Cristo. E o texto deixa isso claro de como essa igreja era conduzida. A igreja dos primeiros cristãos. Irmãos, uma igreja que não era conhecida por uma placa, por um nome. Uma igreja que não tinha registro em cartório, um CGC. Não. Um logotipo, uma logomarca. Não, simplesmente os cristãos. Uma igreja que era conhecida, reconhecida, não pelo nome. Depois, um tempo depois, era conhecida pela cidade onde ela estava instalada. A igreja de Corinto, a igreja de Colosso. Mas eles eram reconhecidos principalmente, não pelo nome que elas levavam. Sabe, queridos, eles eram reconhecidos pelo comportamento, pela postura, pela ousadia em que manifestava o poder de Deus. E mesmo criticada, essa igreja avançava com mortos, com perseguidos. E era por isso exatamente que ela tinha crédito. Pela sua postura, pela sua conduta. E assim ela ia glorificando ao Senhor Jesus. E a igreja de hoje? E a igreja de hoje? Ela cresce? Cresce, queridos, e cresce muito. E cresce em número, em estruturas. Mas, e no poder de Deus? É conhecido que aquela igreja não tinha um aparato material, não tinha muita gente, não tinha tecnologia. E vamos comparar o que nossa igreja tem hoje de aparato e o impacto que aquela igreja sem recursos e a igreja hoje com todo o recurso que ela tem. Quem era que de fato causava mais impacto na sociedade? Aquela igreja pequena, perseguida, e a nossa igreja, que tipo de impacto ela tem causado hoje na sociedade? E eu queria pensar com vocês sobre algumas características pela qual aquela igreja impactava. E eu queria que vocês pensassem, ao ouvir dessas características, fizessem uma comparação com a igreja de hoje. Como é que nós estamos em relação a essas características? Lembrando, queridos, que o mesmo Deus que operava naquela igreja, sem recursos, é o mesmo Deus que opera hoje. Amém? E eu começo falando da unidade. O texto diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. O que é comunhão? O que é comunhão em nossos dias? O que é que você entende por comunhão? Aurélio diz que comunhão é ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. É estar juntos. É andar juntos. O texto diz que eles tinham tudo em comum. Amados, alguns já ouviram, alguns não concordam comigo, mas alguns já me ouviram falar que o momento que nós cantamos, talvez seja o momento em que mais nós mentimos. E é uma música muito bonita, com uma letra muito profunda, que muitos de vocês gostam, que chama-se Corpo e Família. E nós cantamos que um corpo assim bem ajustado, totalmente ligado, fácil cantar, fácil falar. O texto diz que eles estavam juntos, tinham tudo comum. Será que isso é possível na igreja de hoje? Ah, pastor, mas nos dias de hoje, não tem como.
Não tem como andar juntos. O medo, a violência, o medo de exploração, de aproveitamento, não dá não, pastor. Parece, amados, que alguns cristãos têm medo de se relacionar. Têm medo de se aproximar. Alguns talvez tenham ojeriza a estar perto, mais ligado um com o outro. E você não deve se relacionar por conta de uma orientação da IBAN. Você devia se relacionar por uma orientação divina. E não adianta a gente ter tanto mecanismo aqui, se nós não estivermos ligados. Sabe, queridos, a nossa igreja ela tem mecanismo sim, que favorece, que fomenta, que possibilita, que incentiva você a andar juntos. E eu faço uma ressalva aqui aos grupos pequenos. Quantos aqui estão em grupos pequenos? Ok. Pouca gente perante a plateia. Eu não sei o motivo pelo qual você ainda não está num grupo pequeno. Eu não sei o quanto também você tem aproveitado os mecanismos, os subsídios que essa igreja tem oferecido para que você esteja inserido no corpo de Cristo, como de fato deveríamos estar inseridos. Eu não sei se você tem aproveitado o quanto que a Igreja Batista Metropolitana tem te dado como ferramenta para você viver isso aqui, que a Igreja de Atos, que a Igreja Primitiva, diz para a gente seguir. Sabe, queridos, a sensação de você estar com alguém pelo simples prazer de estar? Estar com o irmão por uma vontade, sabe, própria, com alegria. Sabe, você experimentar uma sensação de eu vou estar com o irmão porque eu quero estar, e não por uma mera responsabilidade ou um compromisso, o que já é bom. Mas você vem aqui porque você quer vir. Ah, mais outra reunião, para falar daquele assunto de novo, mais um junta-panelas. Sabe, queridos, eu espero que isso não aconteça com nenhum de nós. E do contrário, a gente venha para a reunião com mais uma oportunidade de ver o irmão, de avistá-lo, de abraçá-lo, porque eu não sei se na semana que vem ele ou eu estaremos aqui. É importante a gente entender que essa unidade não foi o pastor da igreja que estabeleceu, foi o Senhor, e aliás, Ele veio aqui e mostrou como fazer, como era essa comunhão. Sabe, queridos, outro dia minha filha Sara perguntou assim, meu pai, por que a gente chega na igreja e a gente só cumprimenta as pessoas que a gente conhece? Por que a gente só fala com as pessoas que a gente sabe o nome? Amados, às vezes, eu não quero aqui dizer que você tem que sair e chegar na igreja como se fosse um político em campanha eleitoral, abraçando, beijando, falando com todo mundo, como se estivesse pedindo votos. Não, eu não falo disso. Mas se cumprimentar, gente, é algo difícil. Imagine abraçar, imagine abrir o coração e a sua casa. Parece-me que a comunhão pode começar com um simples cumprimento. Mas, do contrário, às vezes eu passo pelo meu irmão como se ele fosse um poste. Isso é muito feio, deselegante, mas nós, às vezes, fazemos isso. Isso não traduz comunhão. Uma outra característica é a oração. Preciso orar por você. Irmão, ora por mim. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. E tem até o crente 6 horas. Você conhece o crente 6 horas? 6 horas por mim aí, né? E falamos muito de oração. E vocês estão carecas de saber. Aliás, eu estou careca, né, de saber. Todo mundo sabe sobre oração. Mas, por favor, então, alguém pode me responder por que essa geração é uma geração que não ora?
Por quê? O que é que está acontecendo? Se todos nós sabemos da eficácia, do poder da oração, e por que nós não oramos? O que é que impede? O que é que impede? Se é uma arma, todos já ouvimos falar do poder da arma no reino espiritual que é a oração, mas por que então não oramos? E aí, muitos de nós, com a cara de uma determinada árvore, dizemos assim: eu não tenho tempo, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de orar. Mas muitos de nós gastamos 2, 3 horas no tal do WhatsApp. É isso aí. Eu espero que ninguém aqui faça isso. Mas eu não tenho tempo. E aí eu gasto 5 minutos para orar. 5 minutos. E essa é a geração das orações instantâneas. E ainda falando de oração, tem um detalhe que pode ser engraçado, e eu sei que não acontece com ninguém aqui. É quando você chega para o irmão e fala assim: irmão, você ora por mim? Ou irmão, eu vou orar por você. Ponto. Aí passa a semana seguinte, aí o irmão vem: ô irmão, você orou por mim? Aí eu largo a mentirinha santa e digo: orei. Aí o Senhor Jesus fala assim: que hipócrita. Tenha coragem de dizer assim: ô irmão, eu esqueci. Ou diga também a velha frase: eu não tive tempo. Eu sei que isso não acontece aqui. E uma outra característica, queridos, é a simplicidade. A igreja de Atos era uma igreja simples. E não era simples somente na questão física, material. Não era tanto porque alguns chegavam a vender, o texto diz fazenda, outros diz propriedades. Eu vendia alguma coisa material para dividir. Mas parece-me, pela história, que a época não era a época de pessoas abastadas. Mesmo porque, talvez naquela época, os ricos não iam se dar o luxo de pertencer àquela seita. Mas era uma igreja simples, mas não era um simples material. Era um simples de coração, era um simples de postura. Era um simples de caráter. A gente vai aqui na periferia da cidade e nós encontramos igrejas simples. Igrejas materialmente simples. Nós olhamos para um outro patamar, em outra região da cidade, e encontramos igrejas suntuosas. Isso não interfere, porque não adianta uma igreja ser simples materialmente e ser arrogante. E não importa que uma igreja seja suntuosa no seu estado físico, mas ela tem um coração que ama a Deus. Mas às vezes nós não somos simples. Às vezes somos arrogantes, somos inacessíveis, sem humildade, olhamos de cima, crentes, estrelas. E o texto diz que aquele povo comia o pão em casa de forma singela de coração. Eu me refiro, queridos, a esse tipo de simplicidade. Uma simplicidade que é de dentro para fora. Simplicidade que fortalece a igreja e ainda atrai pessoas para nós. Um outro ponto, uma outra característica: solidariedade. Solidariedade, compaixão. Ter compaixão pelos menos favorecidos. Queridos, eu costumo dizer que Jesus, não é que ele amava uns mais do que outros, mas eu percebo que é como se ele tivesse uma inclinação além daqueles menos favorecidos. Sabe ser solidário com alguém que tem menos que você? E o texto diz que eles vendiam as propriedades. Vamos hipotetizar agora. Você tem aquele apartamento que você não mora, porque você tem 1 ou 2 apartamentos, é comum na nossa sociedade. E está lá, fechado. Aí sabe que
acontece algo, você vende ele, chega aqui na igreja, chama Felipe, que é o nosso administrador, e dá o dinheiro todinho do apartamento. E diz: Felipe, vê aí um irmão, alguns irmãos que estão com necessidade financeira e divide aí esse dinheiro. Felipe ia ficar assustado, tudo bem. Aí você diz daí: alô, pastor Hélio, acorda, século 21, sistema capitalista, pós-modernidade. Ok, acordei. Não, isso é só para a igreja primitiva? Eu não posso ser solidário hoje? Será que nos tempos em que nós vivemos, e repito, o Deus daquela igreja não é o Deus de hoje? Gente, se aquela igreja com aqueles recursos, eles eram solidários, então o que é que a gente não pode fazer hoje? Faríamos muito mais. Um texto que diz que onde está o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração. Mas não dá tempo para ser solidário. Não tem espaço. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho muito plano para executar. Muita coisa para realizar. Não dá tempo para ser solidário. Alguns sabem, eu tenho uma profissão na área de psicologia e eu creio na terapia. Eu creio na psicoterapia. Ela funciona bem, quando bem implantada. Mas eu digo para vocês, se nós vivêssemos essa solidariedade que esse texto diz, muito terapeuta ia ter dificuldade de sobreviver. A não ser nos casos mais graves. Se nós vivêssemos esse amor, essa comunhão e essa solidariedade. A questão é, parece que muitos se converteram o coração, mas os bolsos não foram convertidos. E quantas vezes nós gastamos dinheiro em aquisições, muitas vezes efêmeras, e não olhamos para ser solidários. Precisamos, queridos, olhar e perceber o nível de solidariedade que tem no meu coração. E não ajudar, e não estender a mão, pensando somente na recompensa. Todos somos interesseiros. Todos. Muda de grau. O único homem que não tinha interesse nenhum foi Jesus Cristo. Todos nós somos. Mas sabe aquela solidariedade que você sabe que não vai receber absolutamente nada em troca? Enfim. E uma outra característica é a credibilidade. No verso 47, o texto diz que aquela comunidade caía na graça do povo. A sociedade daquela época acreditava naqueles cristãos. Você ouve, nós ouvimos noticiários por aí. O que é que tem acontecido com algumas igrejas? E o pior, a sociedade põe tudo no balaio só. E acha que os pastores são todos iguais. E as igrejas são todas iguais. Isso é lamentável, queridos. Mas vamos ser realistas. Quantos de nós temos olhado o que diz o Senhor Jesus, através do capítulo 5 de Mateus, verso 13? Que se nós não servirmos para salgar, não prestamos para mais nada. Ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Queridos, esse texto é muito mais profundo do que a gente imagina. Sabe, eu ter crédito diante de Deus, mas principalmente pela sociedade. E aquela igreja tinha crédito.
E por isso muitos queriam estar na igreja. E o Senhor ia acrescentando, por conta do crédito que ela tinha na sociedade. E quantos querem hoje estar inseridos na igreja por conta do nosso crédito? Sabe, queridos, eu volto a dizer, é uma igreja que não era conhecida pelo nome, nem pela placa, e sim pelo testemunho que dava, pelo exemplo. E aquela igreja impactava, sim, aquela sociedade. E a nossa igreja, e a igreja de Jesus hoje, está impactando a sociedade. De que forma, queridos? Porque o impacto ele pode ser negativo ou positivo. E a palavra alerta de que é necessário que venham os escândalos, mas ai de por onde venham os escândalos. E uma outra característica de fundamental importância é o temor. Imagine se eu pegasse aqui um aparelho, um termômetro. Não é termômetro de medir temperatura. Termômetro de medir o grau de temor a Deus. Não existe ainda esse aparelho. Mas Deus conhece. Eu não sei se você conhece o grau de temor no seu coração a Deus, mas Deus conhece o quanto tem de temor no seu coração. Sabe, queridos, quando Deus diz assim, ó, o rei Salomão diz, e o temor a Deus é o princípio de sabedoria. Então, é sábio temer a Deus. E eu queria que você pensasse, faz um análogo aí, entre o temor a Deus e essa frase. Pense aí, o temor a Deus e esse texto. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sabe, queridos, alguns aqui se converteram adultos, outros nasceram em lar cristão, mas o que é que a gente entende nesse tempo que você tem de evangelho, ouvindo, lendo, aprendendo, o que você entende de fato pelo temor a Deus? O temor genuíno, um temor que é traduzido em vida prática, queridos. O Senhor sabe que eu temo a Ele, só Ele sabe. Mas pense aí num temor a Deus, que é refletido na minha vida cotidiana, nas minhas posturas, onde quer que eu esteja. Sabe, queridos, se eu fosse analisar o temor a Deus e o dualismo, e existem cristãos que insistem em achar absolutamente normal viver alguns personagens, onde às vezes ele é um em um lugar e é outro completamente diferente em outro lugar. E aqueles que ainda advogam e de forma aberta, escancarada, dizem: cristianismo, negócios à parte. E defendem sim formas de se portar, de trabalhar, negócios, fonte de entretenimentos completamente contrários àquilo que a gente poderia entender por temor a Deus. Sabe, temer a Deus de forma genuína. Paulo diz que ele queria temer e tremer a Deus. E aí eu divido o temor de medo, sabe? Tremor de tremer, de ter medo de alguém e alguma coisa. E o temor, sentimento de reverência, sentimento de submissão, de pequenez mesmo, sabe? Temor de me sentir inferior a Ele. Talvez precisássemos rever o nosso conceito de temor. Talvez você precise mesmo olhar para si, olhar dentro de si, como você tem visto o temor. E por fim, queridos, o amor.
O amor. O mais nobre, o mais sublime, o mais bonito, o mais contado e cantado sentimento. Que diríamos de 1 Coríntios 13? O amor, ele supera tudo. O amor. Mas cadê o amor? Cadê o amor? E nesse texto, não tem explícito. E eles se amavam mutuamente. Não tem. Sabe por que não tem? Porque não precisa. Porque por conta dessas características, está explícito que eles se amavam. E já pensou se nós fôssemos fazer um parâmetro entre o amor horizontal com o amor vertical? Então, se nós, igreja, estivéssemos amando uns aos outros, mediante o amor que Jesus tem por nós, quer saber? Estaríamos a quilômetro de distância. Sabe, queridos, um amor que de fato impacta a Deus. Mas eu amo ao Senhor. E é verdade, você ama ao Senhor. Mas como posso amar a Deus que não vejo, se amo ao meu irmão que vejo? Se não amo ao meu irmão que vejo? Talvez a gente também precise repensar a questão do amor. Um amor de verdade. Um amor horizontal, sem preconceitos, sem vergonha, sem barganha, sem medo de decepção, sem ciúmes, com pureza, sem cobranças. Ou será que isso hoje seria uma utopia? Não, pastor, não tem como nos nossos dias viver um amor desse tipo. O padrão que Deus estabelece sobre o amor, queridos, muitas vezes diverge absolutamente com o padrão estabelecido pela sociedade. Mas eu digo com muita franqueza, ele não dilui o padrão que ele estabeleceu para a sua igreja, inclusive o de amor. É claro que existem vários atributos da igreja, mas eu compreendo que tudo devia começar no amor. E foi Deus quem estabeleceu esses atributos. E se eu não quiser aceitar, eu não vou estar aceitando o próprio Deus. Sabe, amados, de fato, a sociedade está conseguindo direcionar a igreja para um lado muito difícil, muito distante do que nós lemos, do que nós percebemos aqui. E quer saber? A sociedade que não conhece a Bíblia, muito menos esse texto, e que está ansiando por uma igreja que viva isso aqui, que volte a viver isso aqui. Essa sociedade, ela está percebendo isso, mesmo não conhecendo o que foi estabelecido e que a igreja primitiva conseguiu. E talvez, irmãos, de forma coletiva, a gente não vai conseguir. E bom seria que toda a igreja conseguisse fazer isso. Toda a igreja conseguisse, de forma plena, conjunta, viver essas características. Mas se cada um de nós pensar, o outro fará, o meu irmão vai fazer isso, se pensássemos assim, não vai acontecer. Agora imagine se eu pensar, eu não quero saber do meu irmão, eu não quero saber se ele não vai fazer, eu vou fazer. Eu quero fazer. E aí, se pensarmos assim, e aí vamos fazer, e uma parte da igreja vai conseguir fazer. Mas a pergunta é difícil, e eu faço.
Estamos brincando de igreja? Estamos brincando de ser igreja? E a gente está pregando aqui, e a gente está falando, e a gente está cantando. E eu como igreja? Queridos, o que eu estou fazendo como igreja? Eu queria fazer 3 perguntinhas para nós. E eu queria que você fechasse o olho e pensasse um pouco no que você é como igreja, como você tem analisado a igreja. Eu sei que você conhece o texto, mas pense aí no seu coração, do que você ouviu aqui hoje. Sei que você não ouviu nada novo, mas a gente esquece muito rápido. Às vezes as coisas ruins que te fizeram, às vezes uma decepção que há 10 anos aconteceu com você, você lembra até hoje, avidamente. Mas às vezes tem coisas boas que você ouve num dia, no outro você dá descarga. Infelizmente. Mas analise, não põe na gaveta, não. E com essas 3 perguntas, analisa um pouco o que você ouviu, o que você leu sobre a igreja. Para você, consigo mesmo. Primeiro, como você se sente quando olha para a igreja de Atos e compara com a realidade que a igreja está vivendo hoje? Ou você não se dá o luxo de pensar sobre isso? Uma outra pergunta: de que forma, individualmente, você tem contribuído para a distância ou aproximação das evidências da igreja primitiva na sua vida? E por último, o que você está fazendo na igreja local? O que você está fazendo na igreja batista metropolitana? Que te coloca perto, pelo menos um pouco perto, daqueles irmãos que exalavam essas características tão nobres, que refletia o poder de Deus e deixou uma marca para o resto dos séculos. O que você tem feito? Vamos ficar de pé, queridos? A palavra de Deus diz que não é por muito ouvir que nós seremos compreendidos. Às vezes nós vamos, eu sei que muitos aqui vão a congressos, e existe um hábito quando muitos de nós, e é verdade, você chega num congresso, eu prefiro, quando eu estou em uma palestra, num congresso, eu não gosto de anotar muita coisa. Sabe por quê? Muitos de nós, não sei você, mas você anota, você gasta um tempo. Primeiro que você perde um pouco de espaço no tempo de atenção, anotando e ouvindo. Aí você chega em casa e leva depois do congresso, da palestra, sei lá, você leva um catatal de anotações. Você até olha às vezes, sabe o que você faz? Você põe na gaveta e nunca mais você vê aquilo. Mas às vezes você ouve algo que você guarda aqui. Quem sabe pode mudar você para o resto da sua vida. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia feliz, que o Senhor nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos. Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor e principalmente pela Tua misericórdia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o grande, o maior Deus, idealizador da igreja. E é por causa do Senhor Jesus que nós estamos aqui como igreja. Senhor, olha por nós. Faz com que cada um pense, Deus, e repense no que tem sido como igreja, no coletivo, Deus, e principalmente no individual. Deus, mexe com o nosso coração, mexe, Deus, com o nosso ser, e nos desperta, Senhor, porque o povo lá fora, no mundo cruel, Pai, no mundo violento, no mundo mentiroso, hipócrita, anseia por ver, não só ouvir, mas principalmente ver a igreja que sai daqui, a igreja que sorri, a igreja que abraça,
a igreja que ajuda, a igreja que tem caráter, que pode impactar a sociedade. Deus, os governantes estão tentando, Senhor, fazer alguma coisa pela sociedade, mas não tem nada igual o que a tua igreja, Deus, possa fazer. Deus, ninguém mais pode fazer como a tua igreja pode. Por isso, desperta-nos. Muito obrigado, Deus, por esta manhã. O Senhor despeça, Deus, que o amor de Deus, a graça, Deus, as consolações do teu Espírito Santo, Pai, continue abundando no coração da tua igreja, hoje e sempre, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos, um domingo repleto de paz e graça do nosso Senhor Jesus, e até a noite, se o Senhor assim nos permitir. Você aqui conosco para engrandecer e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.